Olá a todos, sou o professor Paulo Sá, professor de Ciências Humanas. Estamos aqui para o comentário e resolução do Enem 2022. Temos agora a resolução da questão de número 81, tá certo? Questão bem interessante que traz, inclusive, aspectos interdisciplinares, tá? Para a gente pensar um pouquinho também através da própria história. Então vamos para a leitura e resolução da nossa questão. Bem, nós temos na questão 81 o Decreto-Lei número 1949, de 27 de dezembro de 1937. Artigo 1º, fica criado o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP ou DIP, como é mais conhecido, diretamente subordinado ao Presidente da República. Artigo 2º, o DIP tem por fim: H. Coordenar e incentivar as relações da imprensa com os poderes públicos no sentido de maior aproximação da mesma com os fatos que se ligam aos interesses nacionais. N. Autorizar mensalmente a devolução dos depósitos efetuados pelas empresas jornalísticas para a importação de papel para a imprensa, uma vez demonstrada, a seu juízo, a eficiência e a utilidade pública dos jornais ou periódicos por elas administrados ou dirigidos. Nós temos como piloto para essa questão o seguinte: com base nos trechos do decreto, as finalidades do órgão criado permitiram ao governo promover item A, diversificação da opinião pública, item B, mercantilização da cultura popular, item C, controle das organizações sindicais, item D, cerceamento da liberdade de expressão, e item E, privatização dos meios de comunicação. Bem, pessoal, essa questão ela está bem mais próxima da história, tá certo? Mas tem alguns aspectos interessantes, talvez uma perspectiva filosófica para a gente observar sobre liberdade de expressão, sobre comunicação, tá certo? Mas vamos ter como foco principal o contexto histórico ao qual essa questão ela acaba se destinando. Nós temos logo no início, tá certo? Se você, por algum acaso, não souber o que foi o DIP, tá certo? Que foi esse Departamento de Imprensa e Propaganda, mas é muito importante que você o conheça, caso não, já já a gente fala mais sobre ele. Mas vamos começar pensando datas, tá? Eu sei que para a história não é o mais importante, não é o mais significativo, mas às vezes algumas datas elas podem ajudar, porque conhecendo aquela data, você pode talvez fazer uma relação dela com o período, o contexto histórico no qual ela está inserida. Então, nós temos ali em cima, tá certo? O Decreto-Lei número 1949, datado de 27 de dezembro de 1937. E aí, o que é que estava acontecendo no Brasil em 1937? Nós tínhamos ali o Estado Novo, tá certo? Para quem não lembra, o Estado Novo foi a terceira fase do governo varguista, aquele primeiro período ali do governo do Vargas, onde ele assume o governo brasileiro através de um golpe de Estado no ano de 1930, e aí o governo Vargas ele acaba sendo dividido nesse primeiro momento ali em 3 etapas, já que mais tarde o Vargas ele consegue ali uma eleição por vias democráticas e assume o governo brasileiro. Só que nesse primeiro momento ele entra em 30, tá certo? Tem um governo chamado de provisório que vai até o ano de 1934. Esse governo depois ele passa então a ser reconhecido como um governo constitucional, que fica entre os anos de 1934 e 1937. E a partir de 1937, Vargas dá início à sua ditadura mais escancarada, porque ele já tinha essas características ditatoriais, mas em 37 elas acabam aparecendo de forma bem mais forte. E esse período de 1937 até 1945, ele é conhecido como o período do Estado Novo. Dentro desse governo do Vargas, nós tivemos várias características importantes, principalmente atreladas à questão de você perseguir pessoas que eram opositoras ao governo, tá? Características bem mais próximas de uma ditadura, de fato, e uma dessas características para controlar a população e trazer mais poder, mais força, tá certo, para o seu governo,
foi justamente a criação do Departamento de Imprensa e Propaganda. O DIP, pessoal, como ele próprio acaba aparecendo e sendo descrito aqui no nosso texto, tá certo? Vejam que ele vai falar sobre coordenação e incentivo das relações da imprensa com os poderes públicos, no sentido de maior aproximação da mesma com os fatos que se ligam aos interesses nacionais. Esse ponto H, se a gente for observar, basicamente ele está aqui tentando maquiar uma ideia de controle da imprensa, tá certo? Porque ele está dizendo que o governo ele vai tentar ligar o que a imprensa acaba produzindo aos interesses nacionais, mas esses interesses nacionais eram definidos pelo próprio governo. Então, basicamente, era uma forma de dizer quem vai definir o que será publicado ou não é o próprio governo. Enquanto o item N fala sobre autorizar mensalmente a devolução dos depósitos efetuados pelas empresas jornalísticas para a importação de papel para a imprensa, uma vez demonstrada, a seu juízo, a eficácia ou eficiência e a utilidade pública dos jornais ou periódicos por elas administrados ou dirigidos. Ou seja, o Estado estava tomando para si essa responsabilidade sobre manutenção da imprensa nacional. Para quê? Tá certo? Basicamente o DIP ele foi um instituto, uma organização criada pelo Vargas para dizer o que é que deveria ser publicado ou não. E basicamente foi a forma que ele encontrou de permitir que somente coisas boas fossem publicadas sobre o seu governo. Quando isso é feito, o que é que acaba acontecendo? Item A, diversificação da opinião pública? De forma alguma. Se você tem a proibição e um controle por parte do governo do que é publicado na mídia, você não tem uma diversificação dessa opinião pública. Você tem, na verdade, um único ponto de vista, que é o do próprio governo. Item B, mercantilização da cultura popular. Não era o objetivo, era mais uma questão de controle, tá certo? Não aparece, então, como item correto também para a gente. Controle das organizações sindicais, o Vargas fez, mas ele fez de outras formas, inclusive com a criação do Código de Leis Trabalhistas, a CLT. Então, também acaba não sendo o nosso item correto. Privatização dos meios de comunicação, que é o item E, também não, porque ele trouxe muito mais para o Estado. E, por fim, o cerceamento da liberdade de expressão. O que é esse cerceamento? É você cercar, você oprimir, você não permitir que essa liberdade de expressão ela seja plena e ela seja completa. Tendo assim, então, como gabarito da nossa questão, o item D, tá certo? Lembrando, pessoal, uma questão que vai trazer um debate sobre história muito importante, muito significativo, falando sobre Era Vargas, tá certo? Período que passou muito tempo sem ser cobrado nas provas de ciências humanas e retorna aí falando justamente sobre o período do Estado Novo e a criação do Departamento de Imprensa e Propaganda na Era Vargas.